Amados sacerdotes, querido povo de Deus, presente nesta bonita paróquia de Nossa Senhora do Carmo, queridos internautas que nos seguem, neste dia de São Bartolomeu Apóstolo, nós vamos dar sequência às meditações que ocorrem às terças-feiras nesta igreja, seguindo a temática dos mandamentos da lei de Deus, segundo o doutor angélico da igreja, Santo Tomás de Aquino. O segundo mandamento da lei, que Deus deu a Moisés para que distribuísse ao povo de Israel, ele é profundo, belo e edificador. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós aprendemos os mandamentos, já desde pequenos, na catequese, e eles nos acompanham. Os mandamentos da lei de Deus nunca vão estar derrancados, vencidos, inúteis. Serão sempre um convite à nossa fidelidade ao nosso Deus. Em Êxodo 27, nós podemos ler, contemplar e aprofundar dentro de nós esta palavra firme que o próprio Deus dá a Moisés: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Esse é o segundo preceito da lei moral. Assim como há um só Deus a quem devemos adorar, também há apenas um Deus a quem devemos reverenciar de maneira especial. Isso se refere ao nome de Deus em primeiro lugar. O cristianismo é uma religião monoteísta, que adora um único Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. E o nosso Deus deve ser adorado como único Senhor. No coração de um cristão não tem lugar para a idolatria. A idolatria é um pecado gravíssimo. Comete a idolatria quem coloca no lugar de Deus situações, ideologias, coisas, pessoas, ideias, enfim, qualquer realidade que nós colocamos no lugar de Deus constitui-se um dano à nossa alma, e a gente chama isso de idolatria. Cumpre primeiro notar que a palavra vão pode assumir três sentidos diferentes, diz Santo Tomás. Algumas vezes quer dizer falso, e é nesse sentido que emprega o rei profeta quando diz: falavam coisas vãs ao seu próximo. Salmo 11. É, portanto, pronunciar em vão o nome de Deus, invocar este nome sagrado para servir de apoio à mentira. Diz o Senhor pela boca do profeta Zacarias: guardai-vos de prestar falso juramento. Zacarias 8,17. E não viverás, porque dissestes mentiras em nome do Eterno, diz ele. É, pois, um crime invocar esse nome augusto para confirmar a mentira. É fazer injúria a Deus, mal a si mesmo e aos outros homens. É fazer injúria a Deus porque dar ao juramento a autoridade do seu nome. É invocar o seu testemunho. Por consequência, quando se invoca esse testemunho em apoio de uma mentira,
Ou imagina-se que Deus não conhece a verdade e então faz injúria à sua sabedoria e à sua consciência onisciente. Ou supõe-se que ele ama a mentira e com isso faz-se injúria à sua bondade. Ou julga-se que ele não pode manifestar a verdade ou punir a mentira, e então faz-se a injúria ao seu poder. O nome de Deus precisa ser respeitado. Nunca tomar o nome de Deus em vão. Os judeus sempre chamam Deus de o Eterno, evitando dizer o nome de Deus, por medo, por escrúpulo de cair no pecado da tomada do nome de Deus em vão. E ademais fazer mal a si mesmo, porque é submeter-se ao juízo de Deus, dizer, porque Deus, que isto é assim, é o mesmo que dizer, Deus me puna se isto não for assim. Facilmente diante da mentira a pessoa, eu juro por Deus que não fiz isto. É um grave pecado, contra o segundo mandamento da lei. Enfim, tomar o nome de Deus em vão é fazer mal a todos os homens, porque é destruir o laço social que se constrói pela confiança, diz Santo Tomás de Aquino. O propósito de um juramento é tornar certo o que é duvidoso. O juramento, diz São Paulo, é a maior segurança para dar fim a toda controvérsia. Hebreus 6,16. Assim, aquele que dá falso juramento insulta a glória de Deus, ofende-se a si mesmo e ofende aos outros. Outras vezes, vão é usado como sinônimo de frívolo, de uma coisa muito insossa e sem valor. É como esse propósito que emprega o rei profeta quando diz: o Senhor conhece o pensamento dos homens e sabe que eles são vãos. Os nossos pensamentos nem sempre andam nas sendas de Deus. Por isso eles são vãos. Salmo 102. É, pois, pronunciar o nome de Deus em vão, invocar sua autoridade para apoiar uma coisa frívola. A lei mosaica proibia o falso juramento. A lei evangélica proíbe qualquer tipo de juramento, exceto em caso de extrema necessidade. É o que vemos nessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Mateus 5,34. A razão desta severa proibição da parte de nosso Senhor está na leviandade de nossa língua. Leviandade tal que nenhum de nós pode pôr-lhe freio e que nos expõe ao risco de perjurar pela menor coisa. É necessário, pois, segundo o preceito do Evangelho de nosso Senhor, não afirmar nada, senão por meio dessas duas simples palavras, sim e não. Como a medicina, o juramento é um recurso de que só se deve lançar mão em caso de extrema necessidade. Eis aí porque Jesus Cristo nos diz, tudo o que disserdes ademais, além do sim e do não, procede do mal. Mateus 5,37. Eis aí porque o eclesiástico nos diz também, que a vossa boca não se habitue ao juramento, que não esteja, pois, sempre o nome de Deus e seus santos na vossa boca, porque é isso uma má profanação que não ficará impune. Eclesiástico 22. Algumas vezes ainda, a palavra vão exprime a ideia de pecado,
ou de injustiça. E é nesse sentido que a emprega o salmista: ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? Salmo 4:3. É, pois, pronunciar o nome de Deus em vão, obrigar-se por juramento a fazer o mal. O caráter da justiça e a prática da virtude e a repulsa ao crime. Assim, se alguém jura cometer um furto ou qualquer outra ação criminosa, peca contra a justiça. E mesmo que não cumpra o juramento de pecar, ainda é culpado por ser jurado. Tal foi o juramento pronunciado por Herodes, e que custou a vida de São João Batista. Pronuncia-se também um juramento contrário à justiça quando se jura não fazer o que é bom, como, por exemplo, não entrar na igreja ou em outra ordem religiosa, ainda que ninguém seja obrigado a cumprir semelhante juramento. É, contudo, um perjúrio pronunciá-lo. Assim, pois, todo juramento falso, frívolo ou injusto é um pecado. Por isso nos diz o profeta: e jurarás, vive o Senhor em verdade, em juízo e em justiça. Em alguns casos, por fim, vão também significa tolo. E é neste sentido que se emprega Salomão quando diz: são vãos todos os homens nos quais se acha a ciência de Deus. Assim, quem pronuncia o nome de Deus de forma tola, por blasfêmia, pronuncia o nome de Deus em vão, e deverá por isso ser castigado. Se blasfemar contra o santo nome, será punido com morte. Levítico 24:16. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Contudo, o nome de Deus pode ser usado para 6 propósitos. Primeiro, para confirmar algo que é dito, como em um juramento, se este for feito com verdade e com justiça. Ao fazê-lo, evidenciamos que só Deus é a verdade primeira e lhe prestamos a devida reverência. Por essa razão, a lei antiga prescrevia que ninguém devia jurar, exceto em nome do Deus verdadeiro. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Deuteronômio 6:13. Aqueles que juram de outra forma violam esta prescrição. Não pronunciareis o nome de outros deuses, que não se ouçam tais nomes dos teus lábios. Êxodo 23:13. Embora às vezes alguém jura pelas criaturas, deve-se saber, contudo, que é o mesmo que jurar por Deus, pois quando alguém jura pela sua própria alma ou por sua vida, é como se invocasse o julgamento de Deus, assim como fez o apóstolo. Invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. 2 Coríntios 1:23. E quando alguém jura pelo Evangelho, jura por Deus que deu o Evangelho. O segundo propósito é o da santificação. Assim, o batismo santifica, pois, como diz São Paulo, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Com efeito, o batismo só tem poder através da invocação da Trindade. No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e o vosso nome, é o vosso nome que invocamos. Jeremias 14:9. O terceiro propósito é a expulsão do inimigo, já que renunciamos ao diabo antes do batismo. Somente seja invocado o vosso nome sobre nós. Tira de nós o opróbrio. Isaías 4.
Portanto, se alguém volta a pecar, o nome de Deus foi invocado em vão. Em quarto lugar, é lícito tomar o nome de Deus para confessar a fé nele. Como diz Romanos 10, 14. Porém, como invocarão aquele a quem não tem fé? E ainda, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com efeito, é pela boca que podemos anunciar a glória de Deus. Todos aqueles que invocam o meu nome, eu os criei para a minha glória. Aquele que verbaliza qualquer outra coisa, a glória de Deus, toma o nome de Deus em vão. Também confessamos nossa fé em Deus por meio das nossas obras, quando as nossas próprias ações revelam a glória de Deus. Que vossa luz brilhe diante dos homens, diz o apóstolo, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mas ao contrário, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. O quinto propósito é a defesa. O nome do Senhor é uma torre. Para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. Provérbio 18. Expulsarão os demônios em meu nome. Marcos 16. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado aos homens, por meio do qual possam ser salvos. Atos 4. Por último, diz Santo Tomás, o sexto propósito é tomar as obras dos homens completas. É tornar as obras dos homens completas. Diz São Paulo, tudo quando fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 123. Às vezes acontece de alguém começar uma obra imprudentemente, fazendo um juramento, por exemplo, e então não conclui nem a obra, nem o juramento. Isso novamente é tomar o nome de Deus em vão. Se tens jurados alguma coisa a Deus, não te demores em cumpri-lo. Eclesiastes 5:3. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os. Todos os que cercam, tragam oferendas ao Deus temível, porque uma promessa infiel é tola e desagrada a Deus. Esta meditação para nós, ela é importante para que nós possamos aprender a lidar com o nome de Deus. Todas as vezes que a gente pronuncia o nome de Deus, o nome de Jesus, deve ser com piedade, com carinho e com amor. O nome de Deus precisa ser respeitado. Vemos cada vez mais o desrespeito às coisas de Deus, piadas indecentes com as coisas santas de Deus. Isso suja a alma das pessoas. O mundo se torna triste quando não respeita o nome de Deus. E qual é o grande perigo nos nossos tempos? Que o nome dos homens tome lugar do nome de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem ocupar o lugar de Deus, em que a vaidade é cultivada, cultuada, o orgulho cada vez mais tem sido uma espécie de endereço para a chegada do sentido da vida. O orgulho é a pior miséria que pode comportar o coração da pessoa humana. Porque o orgulho foi o pecado dos anjos que Adão e Eva acolheu em seus corações no jardim do Éden. Um orgulho que feriu a aliança
da vida. E por não ter respeitado o nome de Deus, mas acolhido o sopro venenoso do inimigo, eles foram sentenciados de morte. Uma sentença que nós nascemos nela, que o batismo apaga, mas as consequências, a nódoa do pecado do orgulho dos nossos pais com o qual nascemos, nos acompanha a vida toda. É o que nós chamamos de concupiscência, que é esse verme da vaidade, da miséria que nós temos no nosso coração, que nos leva a inclinar para as realidades que não agradam a Deus. É preciso que a gente tome consciência clara que nós existimos neste mundo para darmos glória a Deus. Toda a nossa vida deve ser uma glorificação a Deus, fazendo a vontade de Deus, cultivando no coração o desejo de agradar a Deus. Quem busca agradar a si, entra no tormento, na tristeza, na angústia e no sofrimento. A depressão, que é uma doença tão presente nos nossos dias, ela tem um endereço de origem, o orgulho. A pessoa entra em depressão porque o seu orgulho foi ferido, com perdas, com dores, com maltratos, que a pessoa não é capaz de acolher em perdão diante da cruz. A cura da depressão está nesse respeito ao nome de Deus. E nós cristãos invocamos sempre o nome e o sangue de Cristo para nos fortalecer. Quando nós temos claro na nossa vida a configuração nossa a Cristo, pelo batismo e pela nossa entrega a Ele, quando nós temos a certeza e a ciência de fé, que é pelo nome de Jesus, na força do teu sangue derramado na cruz, que nós realizamos as obras de Deus, a gente nunca vai entrar em depressão. A depressão leva as pessoas a uma morte espiritual, porque o seu orgulho é ferido, e o deprimido não aceita a morte de alguém, a perda de bens econômicos, a perda de um emprego, um relacionamento estrangulado, um deboche recebido. E quando nós não aceitamos as perdas, o nome de Deus não tem poder na nossa vida, porque eu começo a encebar a mim mesmo. Como pode isso ter acontecido comigo? Como é triste tudo isso. Não tem sentido mais a minha vida depois da morte do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, de um filho, de um parente. Não tem sentido mais a minha vida, a quebradeira econômica que me assolou. Eu que era rico, que tinha tudo, agora não tenho nada. É aí que nós corremos o risco de aprofundar ainda mais o orgulho na nossa vida, maldizendo o nome de Deus. Outro dia, atendendo uma pessoa, nem sei se era católica direito, mas veio conversar. E esta pessoa me questionava: por que Deus deixou que a peste matasse tantos parentes e as pessoas que eu mais amava? Minha mãe, minha avó, meu marido, meu tio. É duro. Por que Deus permitiu? Não, Deus não tem culpa nisso. É da nossa realidade humana as perdas. Deus dá graças especiais até para a cura de muitos doentes. Mas muitas vezes
nós temos que amargar com a perda. Eu simplesmente mandei que ela olhasse ao crucifixo. Não tem resposta. Tem resposta para a morte? Tem. Tem resposta para as perdas que nós estamos tendo? Não tem. O médico não tem resposta, o filósofo não tem, o psicólogo não tem. Somente a cruz é a resposta. Todas as vezes que a dor bater à nossa porta, não ignore o nome de Deus, não condene a Deus, não julgue a Deus, mas humilha, porque a humildade é o antônimo do orgulho. Se o orgulho me leva ao porão da tristeza, da condenação, a humildade me eleva ao céu. Como Santa Rosa de Lima, celebrada segunda-feira, uma grande santa que teve na cruz a força da sua espiritualidade, ela dizia: não há escada mais sublime para chegarmos à compreensão de Deus e ao céu do que a cruz. Portanto, o sofrimento, a dor de nosso Senhor, sua coroa de espinhos, suas chagas, é a resposta. Eu dizia para ela: não julgue Deus, porque Deus também veio, na sua dimensão humana, morrer no nosso lugar. Derramou o seu sangue, humilhou-se diante dos homens. Imagina os homens matando Cristo, matando a divindade, matando o Senhor da vida. E Deus deu a resposta. Naquele filme do Mel Gibson sobre a paixão tem uma cena linda, que depois da morte do Senhor e o seu sepultamento, o filme cria uma imagem muito significativa, muito bonita. O Pai eterno recebe o sacrifício doloroso do Filho, não para lhe agradar, mas para lhe satisfazer na salvação da obra por ele criada. Porque lá no Éden, o diabo toma a peito a missão: eu vou destruir a obra dele. A satisfação do demônio é destruir a obra de Deus. Vou destruí-los. E eles então acolhem o veneno do demônio, Adão e Eva, e pecam. Vem de uma árvore o pecado e passa para todos nós. E o diabo sorri porque ele sabe que ali ele vai tocar o profundo do amor de Deus na obra especial da criação, que é a pessoa humana. Não só o coração de Adão e Eva, mas toda a descendência. E o demônio sorri, dá gargalhadas durante séculos, vendo a humanidade caindo cada vez mais por causa da sua ação. E o diabo sente-se profundamente derrotado no mistério da cruz. Até o momento da morte de Cristo, Satanás esperava reverter, tirar Cristo de ideia do sacrifício da cruz. Tudo ele fez. Até no Getsêmani, ele aparece na forma de uma serpente. Mostra lá o filme. Para tentar Cristo. Não faça isso.
Sai disso. Ele já tinha levado Jesus ao pináculo do templo. Olha aí os reinos, eu te dou tudo, se prostrares diante de mim. E Jesus disse: somente a Deus adorarás. Sai. Na cruz, o diabo é derrotado, embora não se deu por vencido. Ele tem um tempo ainda para tentar. E Cristo, na cruz, e permanentemente através da igreja, do seu sacramento e da sua palavra, ele trava uma luta contra o diabo pela nossa alma. E quando o Senhor Jesus diz aquela palavra, consumatum est, tudo está consumado. Naquele momento, o universo é tocado pela força sinergética da ressurreição, da vitória, da redenção melhor. O mundo é redimido, há tremores, racha-se a terra, o véu do templo se rasga. Cristo desce à mansão dos mortos, para tirar das mãos do inimigo as almas que ele havia subtraído de Deus. E a Sagrada Escritura fala dos mortos que foram vistos andando em Jerusalém. E no sepulcro de Cristo, o filme do Mel Gibson mostra, o Pai acolhe o sacrifício do Filho pela redenção da humanidade, e cai uma lágrima do Pai sobre o sepulcro do Filho. E ao cair no sepulcro, acontece o mistério da ressurreição. É a vitória sobre a morte. Nós temos todas as armas contra o desastre da nossa vida. Os santos entenderam isso. Daí a importância de lermos a vida dos santos. Eles acolheram esse mistério. E aqui, na cruz, nós temos o nome e o sangue. O nome de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Tanto que no exorcismo, o exorcista invoca o nome e o sangue de Cristo, e o inferno treme e o diabo sai. Porque o demônio não suporta o nome e o sangue de Cristo. Quem acolhe o mistério da redenção de nosso Senhor, apaixona-se pelo nome de Deus, para nunca desonrá-lo. Yeshua, Jesus, que quer dizer, este nome salva. É este nome que nós devemos trazer inscrito pela oração e pela fé, no profundo de nossas vidas. Podem cair tudo, à direita, à esquerda, como diz o Salmo 91, e a gente vai continuar de pé, porque nós temos o nome de Cristo. O Papa João Paulo II, santo, praticamente perdeu toda a sua família. No dia que ele foi proclamado Papa, não tinha ninguém da sua família. Perdeu a mãe, o pai, o irmão, as pessoas queridas. Ele não perdeu a fé. Ele tinha um olhar triste, mas um olhar profundo, de quem na dor encontrou o profundo, de quem no sofrimento foi capaz de ver além da dor. Essa é a nossa fé católica. A gente não está na igreja para sermos isentados e eximidos do sofrimento. Todos nós vamos sofrer. Mas tem duas maneiras de você sofrer. Uma como os pagãos sofrem, na amargura, na blasfêmia, xingando, blasfemando contra Deus.
tomando o nome de Deus em vão. E outra na doçura, em que você sofre de maneira doce, sentindo a mão de Jesus, o olhar de Cristo sobre a sua vida. Isso não tem preço. Não tem preço a experiência de um coração que ama e adora Cristo. E quem nos leva a esta virtude de aceitar Jesus, de acolher a sua palavra e honrar o seu nome, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é esse sopro, esse vento amoroso que vem do coração do Pai e do Filho e que toca, impulsiona a igreja, os filhos de Deus no batismo, a viver essas alegrias. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a acolher Jesus dentro de nós, no profundo de nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa paróquia, na nossa comunidade, como a fonte da sabedoria, como o sentido mais profundo da nossa vida. Meus irmãos, a Igreja Católica, ela se confunde com o mistério do Cristo. A Igreja, nós poderíamos chamá-la de a epifania do ressuscitado. Porque a Igreja é Cristo. Às vezes nós temos esse costume de dizer, eu sou a Igreja, nós somos a Igreja. Não, nós somos os filhos da Igreja. Nós fomos enxertados na Igreja para sermos o povo de Deus, batizado, ungido. A Igreja é como esse manto aconchegante do Espírito que está sobre nós, nos acalentando. Daí a imagem do templo nos lembrar a choca, a galinha, que aquece os seus pintainhos com o seu calor. A Igreja é isso. Na Igreja nós somos aquecidos pela palavra de Deus, pelos ensinamentos e pelos sacramentos que recebemos. A Igreja cuida de nós. Nós somos esses filhos e filhas da Igreja, que nos aquece, que nos fortalece. Quando nós olhamos as torres da Igreja, a gente lembra, na Igreja eu sou aquecido pelo manto deste amor do Espírito que governa e conduz a Igreja, para que eu possa um dia voar para o céu, para o encontro com Deus. Não vale a pena brigar, ficar de mal com os outros, perder a paciência, ser pessoas nervosas, ser pessoas rancorosas, maldosas, ser pessoas que não perdoam, pessoas que discriminam os outros, que não têm amor, que não têm oração, que não têm vida. Nós estamos na Igreja para sermos os filhos de uma mãe tão querida, tão amorosa, que nos aquece, que nos embala, desde as crianças até os idosos, para que nunca percamos o calor da luz do ressuscitado e não caiamos na escuridão do pecado que esse mundo quer nos envolver. Meus filhos jovens, cuidado. O mundo é um grande dragão com a boca aberta para vos tragar. Cuidado. Fuja desse dragão e esconda debaixo da choca, que nos aquece, que cuida de nós, que zela de nós. O nosso tempo nesse mundo é brevíssimo, passa como o vento que sopra, como a água debaixo da ponte. Quando menos esperarmos, eis que nós estaremos já diante de Deus no julgamento pessoal após a nossa morte. Oxalá que todos nós, como bons católicos,
cristãos humildes, serenos, no final da nossa vida, a gente possa dizer com o apóstolo Paulo, quando despediu desse mundo: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta receber a coroa da justiça que me dará o Senhor, o justo juiz. Que o nome de Deus seja por todos nós honrado, amado e adorado.